Olá, boa noite pessoal. Pessoal, vou fazer este vídeo aqui, para mostrar a minha indignação com certas coisas desculpe aí pessoal, com certas coisas que acontecem com estas equipes de investigações sobrenaturais. Ô lasqueira, desculpe aí pessoal, deu alergia no nariz. Pois é, porque eu assisto algumas equipes, tem uma bem antiga que eu venho assistindo desde quando ela começou com as investigações sobrenaturais, eu acompanho. E eu vejo tanta barbaridade e tanta coisas ilusórias nesta equipe, que eu fico pensando assim, como o ser humano pode chegar a fantasiar, imaginar coisas e fazer coisas inverdadeiras para se satisfazer, né? E a gente sabe que a mentira não é boa. A mentira é coisa satânica, né? É coisa do satanás, como dizem o pessoal por aí, né? O satanás é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade. Ele não aprova a mentira. Deus é o contrário. De tanto que houve, né, um contratempo entre a serpente que mentiu para Adão e Eva comer o fruto proibido, o qual tinha sido proibido por Deus, né? Deus falou a verdade para Adão e Eva e eles não acreditaram na verdade. Daí veio o Satanás na figura da serpente e mentiu e eles acreditaram. Então é o típico do que acontece com estes canais de investigações sobrenaturais, né, que inventam coisas, criam coisas ilusórias, mentirosas e passa para os seus seguidores e esses seguidores acreditam cegamente, como se tudo aquilo é verdade. Claro, tem exceções, né, gente? Tem algumas equipes, mas são pouquíssimas, pouquíssimas. De 100, eu acho que se salva duas ou três equipes que eles procuram mostrar a verdade, né? E eles usam só o Spirit Box como instrumento e mostram coisas excelentes, né? Agora tem equipes que não. Tem equipes que tem bolinhas sensoriais, tem o REM-POD, tem câmera térmica, tem câmeras noturnas, apesar que câmeras noturnas mostra alguma coisa, mas só não vai pegar espírito, né? Tem o K2, né? Tem o aplicativo do celular dos espectros, né? Que diz que mostra o esqueletinho do espírito. Ora, gente, onde que se viu mostrar o esqueletinho do espírito? Então tem equipes que tem um monte de máquinas, de aparelhos, né? Que não tem nada a ver com o trabalho que eles dizem que estão fazendo. Porque espírito não se capta com aparelhos mecânicos ou eletrônicos. É impossível isso, gente. É impossível. Tem um senhor investigador, tem um senhor analista que analisa muitos destes vídeos do sobrenatural a pedido das pessoas que o seguem. E este senhor faz o análise em cima e mostra para as pessoas e comprova para as pessoas que tudo aquilo que muitas equipes, a maioria das equipes do sobrenatural fazem é ilusória e mentira. Porque ele falou assim: espírito não tem temperatura, câmera térmica não pega nada de um espírito. Ela pega um corpo físico que emite calor ou emite frio, né? Aí ela pega, a câmera térmica pega. O, o K2 ele só aciona perto de um outro aparelho que esteja emitindo corrente elétrica ou magnética, né? As bolinhas sensoriais
é se alguma coisa bate na bolinha, a bolinha, como um sensor, acende e fica piscando. RAM pod é a mesma coisa. Então, e eles usam todos esses aparelhos para dizer que tudo o que acontece com esses aparelhos é intervenção, é interferência do espírito. O espírito não interfere em nada destes aparelhos. O espírito pode interferir sobre o seu espírito, né? Em uma comunicação telepática espiritual. Tá certo, gente? Telepática e espiritual, né? Não física. Então aí você pode sentir a presença de um espírito, ou você pode até sentir a manifestação de um espírito, mas não através desses aparelhos. Este analista, esse senhor que faz essas análises a pedido dos seguidores de tais canais, ele diz que isso é tudo uma ilusão, é tudo uma farsa, é tudo uma mentira. E pelo fato disso tudo, as pessoas acreditam cegamente que o que essas equipes estão dizendo e tentando mostrar seja verdade. Eles acreditam cegamente que seja verdade e não é verdade. É tudo ilusão, é tudo uma coisa ilusória, é um faz de conta, é um filme como um filme de ficção qualquer, né? E tem pessoas que inventam coisas, que estão vendo coisas, que estão escutando coisas, e, e se você assistir com bastante atenção, você não vê nada e não escuta nada, e nem a câmera principal que está gravando não pega nada, né? Hoje eu estava assistindo um vídeo de uma equipe, essa equipe está se dissolvendo. Eles eram em várias pessoas passaram por esta equipe, trabalhando, colaborando, e aos poucos elas iam descobrindo que não valia a pena e foram desistindo, entrando outros e, e desistindo outros, né, que já estavam ali, e assim por diante foi, até o ponto que agora, por último, eles ficaram em somente dois. Dois. O dono do canal e o câmera, só. Ainda agora, esses dias, há uns meses atrás, desistiu um, que inclusive era parente do dono do canal. Agora, esse mês, desistiu outro. E era um cara bem importante, que fazia um trabalho importante, né? E era um dos mais corajosos da equipe, e ele acabou desistindo. Ele descobriu que ele tem algo melhor para fazer do que ser um membro de um grupo de mentiras, de mentirosos, né? É impressionante como, ainda bem, né, que ele recebeu uma iluminação boa de um espírito mentor que talvez comunicou diretamente com ele espiritualmente, e ele começou a pensar muito sobre si, o que ele fazia, né, que não estava lhe trazendo satisfação nenhuma, não lhe trazia nada de bom. Ele acabou saindo, se despediu da equipe e acabou saindo, e na despedida dele ele falou que descobriu que ele tem um outro lado para seguir, e ele não disse que era mais importante do que aquilo que ele fazia, mas deu a entender que o que ele descobriu é mais importante do que ele estava fazendo, né? Que o que ele estava fazendo não estava levando ele a nada. Então é assim, gente. É para vocês verem uma coisa. Tem pessoas, né, que fazem investigação que somente usam o Spirit Box. Mas o Spirit Box também, esse senhor analista de canais sobrenatural também falou que o Spirit Box também é uma farsa, que não é uma coisa verdadeira que possa se afirmar realmente que é o espírito que está ali falando.
Ali é um componente com um monte de dados, né? E conforme o som emitido nesse aparelho é a resposta que ele vai dar, né? E daí eles atribuem aquela resposta que nem sempre também dá a resposta certa. Às vezes dá uma resposta bem alienada, mas ainda assim mesmo eles acreditam que eles estão comunicando com o espírito. Hoje, por exemplo, eu assistindo este canal que eu falei, do qual eu falei que está se dissolvendo, que em vários membros da equipe estão só agora em dois. Hoje eu estava fazendo vídeo e eu estava vendo. Eu estava vendo como eles elaboram alguma coisa de falso, né, para passar para o povo e fazendo com que o povo acredite no que eles estão dizendo. É uma espécie de um gatilho psicológico passando para as pessoas, chegando ao psicológico da pessoa, e a pessoa acredita que o que eles estão dizendo é verdade. E eles estavam era de dia, eles estavam numa casa muito bonita, que ainda está em construção, não está acabada, de certo, uma hora ou outra o dono acaba, né? Num lugar muito bonito, com um pouco de mata em redor, mas também não é aquela mata densa, fechada, assim, tipo mata virgem. É uma mata já que você percebe, a gente que é do interior percebe, é uma mata renovada, né? Mas é um lugar muito bonito. E dava para você perceber que não era uma mata muito densa, que era só próximo da casa, né? Espécie uma faixa de mata, de uma listra de mata, e que do outro lado você percebia que poderia ter um potreiro, uma invernadinha fechada e que tivesse criação lá, porque tinha aquele cencerrinho que bate, blalalala, conforme aqui no sul se usava antigamente no pescoço dos animais, para não perder a localização do animal, né, quando o dono fosse procurar ele, pela batida do cencerro no pescoço, o animal está comendo, mastigando, balançando, mexendo com o pescoço e o cencerrinho fica batendo, né? É um som de lata, assim, sabe? Uma lata grossa, de latão. E daí eles escutaram, esses dois membros dessa equipe, da qual eu falei que se dissolveu, está se dissolvendo, eles escutaram essa batida de cencerro e começaram, ó, o que que é isso? O que que é isso? Estava bem longe. Daí, de repente, estava mais perto. Dava para perceber perfeitamente que era um animal com um cencerro desses, né? Que antigamente se usava muito aqui no sul, e ainda tem lugares que usam. E daí o câmera falava, o que será isso? Batida de lata? Mas parece batida de panela, né? Já criando um gatilho psicológico, como se fosse assim, alguém mexendo com panela. Imagina no meio do mato alguém mexendo com panela. E não tinha nada a ver com panela. Era perfeitamente, dava para ver que era o sincero. O outro já disse que tinha visto um choro. E eu não vi choro nenhum. O câmera de repente falou que mexeu no mato, numa planta, numa arvorezinha lá no mato, e que apareceu alguma coisa por trás da árvore. E a câmera, e ele dizia, não, a câmera pegou. Ele confirmava para o amigo dele, a câmera pegou. E você assistindo o vídeo, prestando atenção, indo e voltando, não tinha mata nenhum, não tinha mato nenhum se movendo e não se percebia nada passando por trás dessa arvorezinha. Então você veja, é tudo uma coisa que eles elaboram na cabeça deles e jogam na gravação para quem está assistindo do outro lado fique impressionado com isso e também acabe vendo aquilo que eles querem que o seguidor veja. Vocês vejam que jogo mais sujo que certas equipes fazem para contaminar a cabeça dos seus seguidores. E pior é que os seus seguidores acreditam mesmo que o que eles estão falando seja verdade. E depois ainda ponham até Deus no meio dessa brincadeira toda tola, imbecil e banal.
ponho até Deus, nossa, que Deus proteja, que Jesus proteja, que Jesus abençoe vocês e proteja vocês e tal. Quer dizer, pedindo, enfiando Deus numa coisa mentirosa, num momento de mentira, enfiando Deus, a presença de Deus, sendo que Deus não é para isso, gente. Deus não é para isso. Deus é para coisas muito mais elevadas do que isso e diferente, né? Você vai se socorrer com Deus e pedir a Deus por um desastre, por um acidente, por uma doença, né, por uma fatalidade, e não por umas mentiras idiotas, imbecis dessa, dos quais os caras estão ali no momento criando, inventando, né, somente para impressionar as pessoas, fazendo com que as pessoas acreditem. Gente, eu digo outra vez, pelo amor de Deus, vocês que seguem estes canais, eu não vou dizer para que vocês parem de seguir. Sigam, se vocês gostam, siga. Eu sigo porque eu gosto e gosto de analisar as mentiras que essas pessoas fazem para passar para os seus seguidores, né? Que isso seria quase que uma espécie de crime também, né? Invadir o psicológico das pessoas com mentiras banais e imbecis, né? Inclusive, esse analista do qual eu falei antes, ele fala que invadir o psicológico de uma pessoa com mentiras pode ser tratado como um crime, né? Pode ser tratado como um crime, porque é uma coisa irreal, né? E você fazendo as pessoas engolir uma coisa irreal por uma realidade falsa e mentirosa, tá certo, gente? Então não põe Deus nessas coisas, gente. Deus não existe para isso. Deus existe para motivos bem mais necessários e por coisas mais elevadas, necessitada pelos nossos irmãos, né? E não sobre mentira. Como eu já disse, a mentira, o Satanás é o pai da mentira e Deus é o pai da verdade. Então não combina você pegar e enfiar Deus em cima dessas mentiras. Não combina. Você está fazendo um abuso também da própria presença e soberania de Deus, tá certo, gente? E então é assim. E daí estes investigadores, do qual eu estou falando, desta equipe que eu disse que já está se dissolvendo, já se dissolveu quase tudo, eles chegam numa casa, por exemplo, abandonada, e começam a falar como se estivesse falando com as paredes. Mas para eles querem passar para os seus seguidores que ele já sentiu a presença do Espírito e quer falar, e está falando com o Espírito e aguardando uma resposta do Espírito para ele. E uma resposta que ele nunca tem, ele nunca terá, porque não é assim que se comunica com o Espírito, né? Fazendo pergunta, eu chego aqui agora na minha casa aqui e começo a olhar e fazer pergunta, lançar pergunta. E esse membro dessa equipe faz a mesma coisa. E daí ele põe aquelas bolinhas, uma das bolinhas sensorial ou duas ali em algum lugar, e daí as perguntas que ele faz, ele pede para o espírito dar como resposta, tocando nas bolinhas, fazendo com que as bolinhas acendam e pisquem. Daí ele fala assim, por exemplo, faz a pergunta e diz: me confirme se é verdade. Se é verdade, faça as duas bolinhas piscar. Se é mentira, né, do que ele perguntou, que faça somente uma bolinha piscar. E ele fica ali fazendo esse monte de teste, montes de pergunta, e as bolinhas não piscam bolufa nenhuma. Quer dizer, você veja, né, quanta verdade tem nesses aparelhos que eles usam. Quantas inverdades, né, tem nesses aparelhos que eles usam. Porque uma bolinha sensorial, ela vai piscar se o vento tocar nela e ela balançar, como ela tem um sensor, ela vai acender. Se um inseto chegar e pousar nela meio forte, que toque o sensor dela, ela vai acender. Se qualquer um outro movimento externo fazer com que ela se mova,
vai acender. A mesma coisa é com o RAMPod, né? A mesma coisa é com o K2, é a mesma coisa, né? O K2 é para testar energia elétrica. O RAMPod é para captar campo magnético de alguma coisa que emite magnitude, né? As bolinhas sensoriais, elas só vão acender se alguma coisa tocar nela, mas o espírito jamais vai tocar nela para satisfazer aquilo que o cara está pedindo, né? O espírito também não é trouxa deles para para escutar tudo o que eles falam, o que eles querem do espírito. Não, e pior é que tem horas que eles exigem. Ele exige ele faz quase que uma exigência, um desafio para que o espírito colabore com ele, tocando nos aparelhos que ele espalha ali pelo pedaço ali, né? Vamos dizer assim. Né? E não acontece nada. Então daí, como é que você vai acreditar que um aparelho desse aí capta espírito? Como é que você vai acreditar que ele percebeu que ali dentro daquele ambiente tinha a presença de um espírito? Às vezes não tem nada. É uma ilusão, gente. É uma ilusão doentia. Doentia. E pior é que essa ilusão doentia, eles ficam passando para os seus seguidores e os seus seguidores vão acabar tendo o mesmo problema dele, né? Ele acredita tanto que vai ter o mesmo problema dele. Se uma pessoa acredita que uma pedra fala e começar a falar para uma outra que aquela pedra falou, aquela pedra falou, aquela pedra falou, aquela outra pessoa qualquer hora vai dizer que a pedra falou com ele, né? É uma contaminação psicológica, é um psique, né, interferindo no outro. Então tem que acabar com esse negócio. Se você quer assistir, eu não vou dizer para vocês que não assistam esses vídeos. Se você gosta, assista. Mas não acredite em tudo o que eles dizem. Não acreditem. Não sejam bobos de acreditar. E outra coisa, gente, que eu tenho bronca. E esse analista do qual eu falei, que faz análise desses vídeos, ele também já falou que ele tem bronca e eu também tenho bronca. Eu me comuniquei com ele e falei que eu também tenho a mesma bronca. É desses investigadores entrarem em cemitérios, em Terra Santa, Campo Santo, aonde tem almas descansando, corpos descansando, e eles entram à noite ali para fazer baboseira, como eles fazem quando entram numa tapera, numa casa abandonada, etc. Né? Isso não pode. É uma invasão, é um desrespeito às pessoas, às famílias das pessoas que estão ali jazidas, descansando, aguardando o seu caminho para a eternidade. É uma ofensa a estas famílias, né? Estas invasões. E isso não deveria ser permitido, gente do céu. É crime, é uma invasão num ambiente privado, onde existe respeito, é santo. Qualquer um cristão que vive a sua cristandade, que vive a sua religiosidade com perfeição, vai entender que isto é um grande erro. Esses caras chegarem no cemitério à noite e ficar ali por 1 hora, 2 horas ou até mais se bobeando com aqueles aparelhos, se loqueando e dizendo que estão vendo e tendo manifestação de espíritos, de almas. Gente do céu, o que é isso? Se eu morasse perto de um cemitério e visse cambada desse jeito, desocupado, fazendo esse tipo de coisa, eu chamaria a polícia. E isso deveria ser em qualquer outra cidade, onde eles percebessem esse tipo de coisa à noite, chame a polícia. Porque essas pessoas que estão lá fazendo esse tipo de coisa, eles estão cometendo um erro gravíssimo. Tem que acabar com isso. Tá certo, gente? Eu vou postar esse vídeo aqui, vocês deixem seus comentários aí. E a equipe que está se dissolvendo, que eu falei aqui no começo, é o KBC. O KBC
tem muitos membros que já saíram, e se eles saíram for por uma boa razão, né? Agora, por último, saiu 2, a equipe estava em 4, saiu 2, ficou só 2. Né? E isso é um péssimo sinal, quer dizer que eles estão percebendo que eles estavam no caminho errado, fazendo uma perca de tempo, né? Arriscando a vida, pegando uma doença, sendo atacado por um animal, ou até mesmo, como várias vezes eles foram atacados por pessoas armadas que emitiram tiros pro lado deles e eles tiveram que parar com tudo e dar no pé. Beleza, gente? Deixe seus comentários abaixo e podem dizer o que vocês acharam, né? De tudo isso que eu falei. Beleza, gente? Fui, tchau. Mas eu volto ainda a fazer comentários assim. Tem que acabar com isso.